Na aula de hoje, vamos aprender os conceitos elétricos da matéria e a importância desses conceitos para a continuação dos nossos estudos na eletricidade. Mas o que vamos aprender nessa aula? Os átomos, né, os conceitos deles e o que eles fazem na matéria e como eles atuam na eletricidade e a natureza da eletricidade. Então, para entendermos essa estrutura e de onde vem a eletricidade, precisamos entender o que é o átomo e a importância dele não só na eletricidade, mas para a vida. O átomo ele está presente em tudo o que é molécula e matéria. Na verdade, o conjunto de átomos forma uma molécula, seja ela uma molécula de água, uma molécula de ferro, vira uma molécula. E uma molécula, o conjunto de moléculas cria a matéria. Por exemplo, cria um fio de cobre, cria uma borracha, uma fita isolante. Dessa forma, vamos entender, estudando o átomo, vamos entender as propriedades elétricas do material. Por que ele é condutor? Por que ele é isolante? Por que a matéria se comporta dessa forma? Vamos ver alguns exemplos aqui. A gente vai ver o exemplo de molécula. É essa estrutura aqui. A estrutura molecular é um conjunto de elétrons. Se você for reparar, cada pontinho desse aqui é um elétron diferente, que interligados de uma forma única, ele cria um elemento. Esse elemento pode ser um elemento de cobre, por exemplo, um diamante. Cria-se um elemento através da união de átomos. E depois desse elemento, nós conseguimos... A junção desses elementos forma a matéria, que pode ser ferro, pode ser uma borracha, pode ser um semicondutor. Um exemplo de molécula é H2O, que é a fórmula da água. Dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio juntando forma H2O. O conjunto de várias moléculas dessa forma a água. Tá? Basicamente isso. Mas vamos focar agora um pouco no estudo do elétron, propriamente dito. O elétron ele vai circular o núcleo do átomo. Esse aqui é um exemplo de átomo. No núcleo dele, nós podemos ver os prótons, que pode estar representado por essas bolas vermelhas, e os nêutrons, que é essas bolas azuis. Tá? O que o próton é? O próton é a carga positiva do elétron. O nêutron não tem carga. E o elétron, ele tem carga negativa. O que é importante aqui para os nossos estudos? O elétron. O elétron ele vai circular entre as moléculas, tá? Não só entre o átomo. Ele faz a ponte entre átomos, de um átomo para o outro, né? Consequentemente, ele faz esse caminho nas moléculas e no material. E a direção do elétron, né? O movimento dos elétrons que forma a eletricidade, que é o foco dos nossos estudos. Tá? Por isso a importância de entender esse conceito. Tá? Vamos ver aqui um exemplo aqui, bem bacana, de como os elétrons se movimentam que a gente chama de eletrosfera. Tá? Ele faz esse movimento meio que aleatório, mas é uma órbita ao redor do núcleo, mais ou menos como a Terra faz ao redor do Sol, em grande escala. Aqui a gente está falando de uma escala microscópica. Tá? Mas ele faz esse movimento ao redor do núcleo, que o núcleo está cheio de prótons e nêutrons. Tá? Pensando nisso, vamos entender como que a gente encontra esses elementos na natureza. Basicamente, os elétrons eles estão em mesma quantidade que os prótons. Então, o átomo está neutro. Basicamente, são átomos neutros. E como que a gente consegue... E qual a importância disso para os nossos estudos? Por que
o objeto neutro, ele não é muito interessante para a eletricidade, porque ele não tem força para gerar nenhuma energia. Ele não tem como gerar energia se ele está neutro. Então, para os nossos estudos, nós precisamos que comecemos a injetar elétrons e retirar elétrons de materiais para que possamos ter essa diferença de... Porque vamos dar um exemplo aqui, para a gente entender um pouco melhor isso e seguir. Tá? Você imagina dois corpos carregados, né? Um corpo aqui carregado positiva e um corpo carregado negativamente. Imagina que isso aqui não é uma molécula, não. Isso aqui seja duas bolas. O que é a eletricidade? É um fio condutor que vai ligar esse ponto a esse e fazer com que esse elétron percorra o fio. E no meio desse fio aqui a gente pode botar, por exemplo, uma lâmpada. E quando ligado, liguei, a lâmpada vai acender. Ok? Lâmpada acesa gera energia. Mas o que a gente precisa? A gente precisa que tenha um evento onde um corpo esteja negativamente, né, com elétrons negativos e outro positivo, para que os elétrons possam percorrer, né, o fio. Vai percorrendo aqui os elétrons negativos até chegar aqui. Esse é mais ou menos o princípio da bateria. Um polo da bateria negativo, outro positivo. O elétron tende sempre a percorrer o fio para chegar no polo positivo. Por quê? Simples. Porque, como eu falei, a tendência natural da matéria é sempre estar eletricamente neutro. Isso é um estado natural. Por isso que, naturalmente, o elétron, que é uma carga negativa, vai para o polo positivo. Mas, Gabriel, por que o elétron vai? Não o próton, como falei. O próton ele está no núcleo. E para nossos efeitos, nossos estudos, o próton não se mexe. O próton está aqui dentro, preso no neutro, preso dentro do núcleo. Aqui a gente consegue ver até melhor. Vamos voltar nessa imagem aqui, que a gente consegue ver até melhor. Aqui estão os prótons e os nêutrons. Próton vermelho, nêutron azul. E nesse cara aqui, ele não se mexe. Qual é o mais fácil de você tirar do átomo? Né? É mais fácil você aplicar uma força e tirar o próton que está dentro do núcleo ou simplesmente mover um elétron desse aqui para fora. Obviamente, é muito mais fácil expulsar esse elétron que já está aqui fora, já está aqui distante do núcleo. É muito mais fácil expulsar esse camarada aqui do que arrancar um próton. Por que o nêutron não importa? Porque o nêutron tem carga neutra, não tem carga. Então ele não gera o que nós precisamos, que é energia para ligar uma lâmpada, por exemplo. Tá? Então vamos seguir aqui. Entendemos que naturalmente, né, na natureza, nós temos corpos neutros. E que se a gente precisa de corpos eletricamente carregados, ou positivo, ou negativo, para fazer esse movimento dos elétrons, então a gente precisa fazer isso. Tá? A gente precisa, de alguma forma, entender como fazer que polos fiquem carregados e a gente tem essa possibilidade de percorrer, da corrente percorrer o condutor, tá? O fio, né? Vamos entender melhor isso aqui. Aqui nós temos 4 elétrons e 4 prótons, tá? Então esse corpo aqui está eletricamente, né? A gente pode chamar assim, ele está eletricamente neutro, tá? Neutro. Eletricamente neutro, ok? E eu quero carregar ele. Eu quero agora que ele fique negativo. Eu tiro ou coloco elétron? Eu quero que ele fique
carregado negativamente, então eu tenho que adicionar um elétron. Quando eu adiciono um elétron, né, parece que está adicionando elétron, então vai ficar positivo. Não, eu estou adicionando uma carga negativa. Mantendo os prótons, só que agora, aqui ó, o próton se manteve, só que eu adicionei um elétron. Então tenho 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Então esse camarada, esse corpo, ele é menos 1. Então ele pode ser um polo negativo de uma bateria. E a gente chama esse camarada aqui de íon negativo. Íon. Mas ele pode ser um íon positivo ou negativo. Nesse caso ele é o negativo. E como ele se torna um íon positivo? Retirando um elétron. Simples assim. Se eu retirar um elétron, agora você nota que o próton continuou 4 e temos 1, 2, 3 elétrons. Então agora ele tem uma carga positiva de mais 1. Logo, ele é um íon positivo. Então, essa é a função da eletricidade. Para gerar eletricidade, nós precisamos ter corpos eletricamente diferentes, né? Aqui um positivo e um negativo. Aí, por exemplo, se eu quisesse, como que equilibraria? Esse cara aqui, ó, cederia um elétron para esse. E esse movimento do elétron vindo para cá é a eletricidade. Ainda vamos reforçar um pouco mais esse conceito. Antes, vamos entender as consequências de eletrificar um corpo, positivo ou negativamente. A gente tem que entender que prótons e elétrons naturalmente têm cargas. Isso aí é uma coisa da natureza deles. Eles já nasceram assim, tá? E cargas iguais se repelem. Então não tem percurso. Se eu tiver dois corpos, né? A gente chama de corpos, mas se eu tiver dois positivos, eu também não tenho circuito. Por quê? Porque ele nunca vai tender a esse lado. Se eu ligar as duas cargas aqui, ó, através de um fio, ligar aqui, eu não vou conseguir acender uma lâmpada. Porque eu não vou ter. Aí vamos supor, eu tenho uma lâmpada aqui, ó. Vamos entender esse circuito um pouquinho melhor, que vai ficar legal. Tá parecendo um robô aqui. Tá legal. Vamos supor que tenho essa lâmpada. Só que como duas cargas se repelem, eu vou ter elétrons com força para cá e a força para cá. Eles estão se repelindo. No fio, eles estão fazendo uma força opostas. Então não tem o percurso do elétron. O que eu preciso para ligar uma lâmpada? Eu preciso que o elétron venha percorrendo esse fio, passe aqui por dentro e volte para cá. Só que eu não tenho isso, porque eles se repelem. Por isso que se você ligar dois fios positivos, no máximo que você vai fazer é um curto. Tá? Ok. Beleza, vamos continuar. E cargas opostas se atraem. É o que a gente precisa, uma condição ideal para formar um circuito. Tá? Então, basicamente é isso. Dentro desse contexto, entendemos que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. A gente tem que entender como que esse elétron se comporta dentro do núcleo, dentro do átomo. E qual a relação dele com o núcleo. Então vamos entender rapidamente aqui, que esse aqui também não é o foco, mas só para a gente dar uma ênfase no que a gente está dizendo, é o seguinte. Basicamente, os elétrons eles se acomodam em cargas, camadas, que ou está mais propenso a sair do núcleo, ou que está mais afastado do núcleo, ou mais próximo do núcleo. Olha só esse exemplo. Olha só, esse aqui é um modelo que a gente pode entender. Então, aqui está o núcleo, tá? Se eu tenho 2 elétrons, eu estou nessa camada aqui. Se eu tenho 8 elétrons, eu estou nessa camada aqui. Preenchi essa, mais 8 aqui. 18 aqui, e assim por diante. Mas repara,
Ok, que quanto mais elétrons, o núcleo vai estar mais carregado, porque na natureza, se eu tiver 30 prótons, vou botar só P, eu tenho 30 elétrons, basicamente. Como que eu teria 30 elétrons aqui? Eu teria 2. Como se acomodaria esses 30 elétrons? Né? Podemos dizer melhor. 2 mais 8 igual a 10. Mais 18 igual a 28. Então eu teria essa camada preenchida, essa camada preenchida, essa camada preenchida e mais 2 elétrons aqui. Esse corpo é um corpo provavelmente muito propenso a conduzir eletricidade. Porque essa camada, o elétron está aqui fora, ó, tá bem longe do núcleo, tá aqui, ó, nessa camada aqui, e ele só tem 2 elétrons. Então eu preciso de uma força muito pequena para expulsar eles. Logo, esse cara é um cara que conduz a eletricidade. Diferente, por exemplo, 2 elétrons e 2 prótons. Olha onde ele está. Ele está aqui no K. Ele está muito próximo do núcleo e está preenchida a camada inteira. Logo, esse cara é muito difícil de conduzir a eletricidade. Tá? Isso aqui é uma representação de como se comportam os materiais e por que alguns materiais são condutores e outros materiais são isolantes. Vamos trabalhar isso um pouco mais na próxima aula, mas não vamos mergulhar a fundo nisso, até porque nosso foco não é química, nosso foco não é essa física nuclear, nada disso. Nosso foco é eletricidade e entender o conceito e de onde vem a natureza da eletricidade. Tá? Podemos dizer aqui, ó, o que é eletricidade? Tá? No sentido mais natural e no sentido mais microscópico possível, digamos assim. A eletricidade nada mais é do que o fluxo de elétrons através dos átomos. Olha aqui, ó. Vou pintar de vermelho que vai ficar mais fácil de entender. Ó, o elétron vai vir por esse aqui, vai passar aqui, vai vir para cá, ou poderia fazer outro caminho, tá? Imagina que esse aqui seja eu ampliei de um fio, tá? Um cabo, um fio de cobre. Ele tem um elétron do lado do outro, tá? Eles estão assim sempre, como são bilhões e bilhões, eles estão sempre um ligado ao outro. Logo, eles podem trocar de elétrons. Então, nada mais é do que a definição. É o movimento dos elétrons de um átomo para o outro. Esse movimento que se baseia no estudo da eletricidade. Microscopicamente falando, isso vai estar acontecendo o tempo todo, mas de forma desordenada. Um elétron está trocando com o outro. Quando a gente aplica uma força, que a gente vai ver na próxima aula, uma tensão, né? Uma força qualquer, nós ordenamos no sentido dos elétrons. Enquanto não tiver essa força, esse elétron vai estar trocando com esse com esse. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Vai estar esse vem para cá, esse vem para cá, vai estar um trocando elétron com o outro. Quando aplicamos uma força definida, aí sim, aí a gente consegue ter um fluxo em uma direção, apenas uma direção, e logo a gente consegue perceber os efeitos da eletricidade. Vamos finalizar com esse gifzinho aqui, esse vídeo curto, para entender um pouco melhor como que movimenta os elétrons. Cada bolinha dessa aqui é um átomo, representando um átomo. E os elétrons vão se movimentando pelas camadas e um vai trocando com o outro. Quando preenche, ele basicamente empurra o elétron que estava aqui para o próximo. E assim por diante, fazendo um fluxo de elétrons. E esse fluxo, ele age em diferentes equipamentos fazendo diferentes atividades. E uma lâmpada vai transformar isso em calor, um circuito vai transformar isso em uma coisa lógica, mas basicamente ele vai movimentando. E isso é o nosso estudo da eletricidade. É extremamente importante entender esses conceitos. Pessoal, um profissional que conheça de conceitos básicos da matéria, que entenda o que está fazendo,
ele é um profissional muito mais bem remunerado, muito melhor posicionado no mercado, muito mais requisitado. Por quê? Porque ele realmente tem propriedade no que fala. A gente encontra por aí muitas pessoas falando de eletricidade, muita coisa sendo dita, mas pouca gente entende o que está sendo feito aqui. O ideal e a ideia do curso é entender o que está sendo feito, para que a gente possa ser um profissional respeitado.